Boa noite, bom dia, boa tarde. Esse é o vídeo Dicas Musicais número 6, a dica número 6. No vídeo 5 nós falamos sobre anatomia, né? E vamos dar continuação. Falamos sobre a região arpejada, o mosaico. Então vamos falar agora sobre as pestanas de cobre, tá? As pestanas de cobre são essas linhas aqui, ó. Lembrando o seguinte, toda vez que você fizer um acorde ou uma nota, que você for apertar uma corda, procure apertar aqui, ó, no centro, tá? Sempre mantendo o equilíbrio. Quando você divide no meio, qualquer coisa você mantém o equilíbrio da divisão. Então veja bem, tem gente que aperta em cima. Se você apertar em cima, você não vai conseguir extrair um bom som, um som com qualidade, tá? Então procure sempre usar o meio. Aí tem gente que fala assim, mas eu posso usar aqui na pontinha. Pode, mas se você fizer a comparação sempre procurando buscar a melhor extração do som, tá? A melhor sonoridade, o melhor timbre, tá? Então veja bem, esses espaços aqui chamam-se casas, tá? Casas, tá? Eles servem para te direcionar a posição das notas. Por exemplo, para quem está começando agora é um pouco complicado, mas tudo isso que está sendo falado aqui vai ser em vídeos posteriores mais detalhado, na folha do caderno. Olha só, quando você monta um acorde, por exemplo, aqui na primeira casa, um Fá maior com pestana, né? E você não muda a posição dos seus dedos, você simplesmente desloca na mesma armadura, vai mudando de tonalidade, de tom, de nota, né? Porém, isso é chamado acorde cromático perfeito. Perfeito por quê? Porque você não muda aquela armadura que você fez primária. Você fez aqui a primeira armadura, você não muda mais essa armadura, né? Você vai só correndo. E quando você muda toda a armadura de um acorde para o outro, é chamado acorde cromático imperfeito, né? Como você está naquele Dó aqui, vai para o Ré, aquela tradicional Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Isso é acorde. Então veja bem, o som, todo som, ele pode ser dividido em infinitas partes, até chegar ao ponto que o nosso ouvido humano não consiga ouvir, mas ele está sendo dividido. E isso aqui, as casas são divisões, tá? E você tem que trabalhar sempre com a seguinte regra. O som se divide basicamente em 3 partes: grave, médio e agudo. Então você vai sempre trabalhar assim, ó. Um violão padrão, ele tem 12 casas, da pestana de osso até a divisa do bojo, tá? Então veja bem, vamos dividir. Para cá está ficando agudo. As 4 primeiras casas, 1, 2, 3, 4, você tem a primeira divisão grave de acorde. Quinta casa, sexta casa, sétima casa, oitava casa, a divisão média de acordes. Nona casa, 10ª casa, 11ª, 12ª casa, você tem a região aguda dos acordes, tá? E assim sucessivamente, sempre dividindo em 3. Por exemplo, nós vamos falar sobre as cordas aqui, tá? As cordas do violão padrão são 6. Existem violões que não são padrões, com 7, 8, 9, 10, 12 cordas. Nosso caso aqui, 6 cordas, o padrão de 6 cordas. Conta-se sempre de baixo para cima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O nome das notas: Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Repetindo, porque é um Mi grave e um Mi agudo, tá? As notas naturais da escala natural, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, você só não encontrará as 7 notas nas 6 cordas soltas, tá? Você não encontrará. Bom, essas bolinhas que vem aqui, ó, pretas, eu até pintei de preta que esse não tem, para melhor explicar aqui. Nesse caso do meu violão aqui tá em cima, tá? Tem uma aqui, ó, né? Essas bolinhas, elas servem como marcador de reflexo na mudança do acorde, tá? E veja bem, o que acontece? Todo violão que ele tiver mais de 12 casas, da pestana do osso até a divisa do bojo, quando chegar na 12ª casa, ele vai te dar 2 bolinhas aqui, ó. Eu marquei aqui
bem preto, ele vai te dar duas bolinhas para te chamar essa atenção por causa da escala cromática, que é uma coisa que para quem está iniciando é complicado agora, tá? Por quê? Porque a guitarra, um exemplo, a guitarra tem mais de 12 casas da pestana de osso até a divisa do bojo do violão. Só que quando chega na 12ª ela te avisa, olha, a escala cromática terminou aqui. Tá bom? Esse é o vídeo número 6, tá? Nós vamos dar uma pausa, um café, um lanche, aquele telegrama sagrado no banheiro e a gente volta no vídeo número 7. Espero que você tenha gostado. Não fique triste, tá? A gente volta no vídeo número 7. Tá bom?